A gripezinha estraçalhou até agora a vida de mais de 100 mil famílias. E por isso eu inicio esse comentário externando o meu profundo pesar, a minha tristeza e solidariedade às mais de 100 mil famílias que perderam seus entes queridos para a Covid-19. A maior pandemia da história mundial e a maior tragédia que se abateu sobre o Brasil nos últimos tempos. Toda essa crise na saúde que está trazendo o resultado de centenas de milhares de mortos no mundo inteiro e causando forte impacto na economia, tem sido tratada de maneiras diferentes, variando de país para país e provocando assim consequências maiores ou menores em cada lugar por onde ela passa. E lamentavelmente, aqui no caso do nosso Brasil, temos um presidente da República que continua na contramão do mundo. E do mesmo modo como chegou atrasado na solução do problema diante das queimadas da Amazônia, do derramamento de petróleo nas praias do Nordeste, aconteceu também no combate à pandemia e na recuperação da economia do Brasil. Enquanto prefeitos e governadores, cansados de esperar, tentavam se mobilizar para minimizar os efeitos em suas regiões, surgia tardiamente a participação do presidente da República, que ao invés de unir, liderar soluções e fazer com que a nação brasileira falasse a mesma língua, começou a provocar uma série de intrigas que dividiam e só confundiam a população brasileira. Essa desordem na República provocou o progresso do vírus, gerando mortes, cada vez mais mortes e mais dificuldade em nossa economia. A sequência de atitudes e comportamento pessoal e político do presidente contribuíram claramente para agravar a nossa situação, que hoje chega a mais de 3 milhões de infectados pelo coronavírus. Jair Messias Bolsonaro incentivou e participou abertamente de aglomerações, desdenhou das orientações da ciência, dos profissionais da saúde e de seus próprios ministros da saúde. Aliás, até hoje, o Ministério da Saúde continua com um general que é absolutamente incompetente na área da saúde e nem sequer conseguiu aplicar 30% dos recursos para o combate à pandemia no meio dessa tragédia que a gente vive e ainda tentou esconder a divulgação do número de mortos para que a população tivesse consciência. Aconteceu algo semelhante até no período da ditadura militar. E além disso, vale lembrar que o próprio Bolsonaro gastou milhões de reais do povo brasileiro para um medicamento sem comprovação científica como a cloroquina, espalhou notícias falsas nas redes, influenciou as pessoas a não usarem máscaras e ele próprio, infectado, não usou em diversos momentos e manteve também contato com pessoas, ele contaminado sem máscara, mostrando que não estava nem um pouco preocupado com essas vidas. Bolsonaro chegou a dizer, e daí, diante de milhares de mortes, mas só agora, ultrapassando a casa dos 100 mil, diz que lamenta e simplesmente afirma, vamos tocar a vida. Já na área da economia, meus amigos, do mesmo modo, inicialmente propôs que os trabalhadores ficassem de 3 a 4 meses sem receber salário. Depois da pressão, recuou. Depois propôs pagar R$ 250 de auxílio emergencial por 3 meses. A oposição dobrou o valor no Congresso Nacional e só assim o governo chegou depois com os R$ 600. E mesmo assim, com atraso e desordem, grande parte da população ainda não conseguiu receber este auxílio. E os prometidos empréstimos e financiamentos do governo para salvar principalmente as pequenas e médias empresas chegou a um pequeno percentual comparado ao que foi prometido pelo governo. Ao contrário dos benefícios que foram recebidos rapidamente pelos grandes e principalmente pelos bancos, que acabam mais uma vez lucrando com a crise e com a tragédia do povo brasileiro. Essa demora nos repasses obrigou inclusive a milhares de pessoas a quebrarem a quarentena e não cumprirem o isolamento social pela extrema necessidade de trabalhar e sobreviver, mesmo se arriscando. E o pior é que, enquanto isso, os seguidores de Bolsonaro, incentivados pelo próprio, por pura irresponsabilidade, quebravam a quarentena, promovendo até mesmo carreatas, além de vários outros tipos de aglomeração pelo país. Seja na saúde ou na economia, pelo que a gente vê,
Desde o início, Bolsonaro sempre negou os fatos e minimizou a realidade do que ele mesmo chamou de gripezinha. Enfim, tal comportamento, meus amigos, agravou e muito o número de mortes e impactos na economia e é inadmissível que não haja nenhuma responsabilização, seja em respeito às mais de 100 mil famílias que sofreram danos irreparáveis, aos desempregados, aos profissionais da saúde que dedicaram e arriscaram as suas vidas ou às milhares de pessoas que, mesmo sem poder, fizeram e fazem até hoje a sua parte no isolamento social. Não pode ficar sem punição.